Eu vou conversar agora com o Daniel Martini, candidato a prefeito de Atibaia pelo partido Rede e PV. Daniel, eu sempre começo a conversa pedindo que você se apresente, né? Você nasceu em São Paulo, nasceu no Rio Grande do Sul. Como é que é, Daniel? Legal, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Daniel Martini, tenho 38 anos, sou formado em Direito, advogado, nasci no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, e sou morador da cidade de Atibaia desde 1990, né? Tive o privilégio e a graça de crescer aqui na cidade de Atibaia, uma cidade que a gente tem, formou raízes, muitos vínculos aqui, e na carreira política, ingressei na política no ano de 2008, foi minha primeira eleição como candidato a vereador, tive 769 votos, na ocasião fiquei como suplente, né, na vereança. Acabei assumindo no finalzinho ali do mandato de 2008 a 2012, em novembro, salvo engano, nós assumimos a cadeira, né, como vereador, e aí já emendamos na legislatura de 2013, e aí em 2016 fomos candidatos novamente, ocasião que tivemos uma votação expressiva na cidade, como candidato a vereador mais votado no município, e também estou cumprindo esse mandato de 2016, então até esse ano, 2020, na Câmara Municipal. Nesse período todo de vida pública, entre 2009 e 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, como secretário adjunto de Assuntos Jurídicos. Na sequência, fui convidado para assumir a chefia de gabinete do então prefeito Dr. Denig, a ocasião em que também acumulamos a coordenadoria da Defesa Civil na nossa cidade. E ficamos na prefeitura até abril de 2012, quando, por conta da legislação eleitoral, nós nos afastamos para poder concorrer ao pleito de vereador naquele ano. Então, uma breve apresentação. Se dá a palavra para a política é complicado, Lourenço. Eu começo a falar e não paro mais. Então, eu quero dar liberdade até na entrevista para você fazer assim, ó, Daniel, dá uma segurada, tá muito longo, era só para dar um oi, né? Que tem pauta mais importante para a gente falar, né? Então, uma breve apresentação é isso. Tá bom, Daniel. Então vamos para a pauta, começando pela questão ideológica que está muito presente, né, no país, não só em Atibaia, mas no país. Você concorre pelo Partido Rede, né, que é um partido de esquerda, oposição ao governo federal, né, numa cidade que em 2018 deu 80% dos votos para o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você trata essa questão? Você acha que isso interfere na sua candidatura? Legal, muito bom você fazer essa pergunta, Lorenza, sobre essas questões partidárias, né? Uma oportunidade muito bacana da gente contar um pouquinho para as pessoas que nos perguntam, né? Como funciona uma agremiação político-partidária, até as suas ideologias e tudo mais. A Rede Sustentabilidade, acho que para responder vou começar falando da rede, que eu acho muito importante. A rede nasceu de uma união de pessoas, assim como outros partidos nasceram recentemente, inclusive o próprio Novo, partidos que vêm numa nova visão de política, entendendo que a sociedade precisa ser formatada de um modo diferente como está. A rede nasceu e continua sendo um partido extremamente plural. Dentro da rede nós temos pessoas que são de direita, pessoas que são de esquerda, pessoas que são de centro. Recentemente a rede passa, inclusive, por muitas discussões internas sobre qual a formatação do partido, né? A rede, no nosso entendimento, não é um partido de esquerda, não é um partido de esquerda. Tem algumas figuras dentro da rede que têm identificação com a esquerda, outras figuras que têm identificação com a direita. E o próprio partido tem se colocado dessa forma recentemente. Inclusive, conversei com a direção estadual nas últimas semanas. Existe uma grande linha de discussão interna e que a rede se aproxima muito mais como um partido de centro. Algumas figuras do partido que detêm mandato têm um alinhamento mais próximo da esquerda, como eu disse, outros próximos da direita. O maior exemplo disso, acho que é a questão do impeachment da presidente Dilma, em que, se eu não me engano, a rede à época tinha 4 deputados, 2 votaram pelo impeachment e 2 votaram contra o impeachment. Então, é muito engraçado isso, porque as pessoas falam que o seu partido é de esquerda, né?
o seu partido deveria, por exemplo, ter obrigado as pessoas a assumir determinada postura no processo de impeachment. Não, o partido não é função do partido fazer isso, de modo nenhum. O partido ele dá ampla liberdade para os seus filiados de agirem de acordo com as suas convicções pessoais e permitindo, inclusive, que eles discordem de determinações de linhas partidárias. E quando a gente coloca dessa forma, e não é um discurso da boca para fora, é um discurso prático, e aí eu volto à questão do impeachment da presidente Dilma, que é muito engraçado. Eu fui cobrado na rua. As pessoas que eram a favor do impeachment viravam para mim e falavam assim: pô, o seu partido não fechou questão? Como é que não mandou a turma votar a favor do impeachment? E aí a turma que era contra o impeachment falava assim: pô, mas Daniel, não é possível, o seu partido não tem comando? Não manda os caras votar lá contra o impeachment? E aí quando a gente... É algo que é da cultura. Infelizmente o país ele tem essa cultura em que os presidentes de partido, eles praticamente dominam o mandato dos parlamentares em grande maioria. A gente vê muitas vezes parlamentar com medo de votar de acordo com as convicções. Não, se eu votar desse modo vão tirar o meu mandato. E a rede absolutamente, Lorenza, não tem isso. E não tem isso porque está escrito no estatuto. O estatuto garante, primeiro, o direito do filiado do parlamentar de discordar das determinações partidárias e de bancada, e principalmente do parlamentar de votar de acordo com as suas convicções pessoais, de foro íntimo, mesmo que contrárias às orientações de bancada ou orientações partidárias. Isso no meio político, a gente fala, é ouro em pó, porque garante a liberdade e a independência da atuação do cidadão. A rede, ela nasceu com prazo de validade. Já viu isso no meio político? Não. Está no estatuto. A rede nasceu e falou assim: o partido vai ter vida por 10 anos. Depois de 10 anos, a gente sempre rediscute para ver se é necessário que a gente continue como partido ou se a gente pode simplesmente acabar. Uma das bandeiras que nós defendemos é candidatura avulsa. Candidatura avulsa. O sujeito poder ser candidato sem estar afiliado à agremiação política partidária nenhuma. Por quê? Porque, infelizmente, na nossa democracia, essa questão da construção político-partidária não está muito legal. Você olha para o Brasil, 33 partidos políticos. Né? Será que todo mundo tem algo tão especial para escolher um caminho sozinho? Né? Ou será que, num determinado momento, alguma dissensão, alguma discussãozinha e uma oportunidade de abrir um outro caminho para criar um grupo, para lá na frente poder negociar um espaço num governo, que é o que a gente é extremamente contra. Né? Então, é muito tranquilo para mim dizer: por que você está na rede? Porque ela me dá liberdade para agir de acordo com as minhas convicções. Durante toda a minha vida político-partidária, eu nunca recebi uma ligação de um presidente de partido dizendo o seguinte: viu, está tramitando um projeto assim, 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 de interesse de A, B ou C, a gente precisa que você dê um apoio no projeto. Eu nunca recebi uma ligação dessa. Nunca. Acredito que pela condição, obviamente, dos nossos coordenadores e presidentes, que são pessoas muito éticas, e segundo, porque saberiam também que esse tipo de conversa comigo não teria espaço para ter uma conversa dessa comigo. Então, num cenário como a gente vive hoje, essa questão ela é muito importante de ser discutida. Você trouxe um exemplo fantástico. Você falou presidente Jair Bolsonaro. Te pergunto, qual é o partido do presidente Jair Bolsonaro? Não tem partido. Não tem partido. Qual é o partido do presidente hoje? Ele está sem partido. Ele está tentando criar um partido político e a gente viu uma movimentação enorme para dar uma segurada nessa criação do partido político que ele se colocou. E aí a gente se deparou durante as eleições de 2018, em que eu fui candidato a deputado estadual, por exemplo, com um movimento muito grande, né? Olha, é o Bolsonaro, é 17, agora é 17. E a política nacional, ela funciona de um modo, a estadual funciona de outro. Acredito que você tem conhecimento disso, né, Lorenza? Você tem atuação político-partidária. E no município é totalmente diferente. As pessoas são diferentes. E às vezes as realidades elas não se conversam. Né? Então você tem às vezes uma situação de um partido no município que talvez a atuação do partido no município é diametralmente oposta ao que você tem de alinhamento, por exemplo, federal ou estadual. E aí eu voltando a essa questão de 2018, a gente falava disso, as pessoas falavam: não, eu vou votar no 17, eu vou votar no 17. Às vezes nem falavam que iam votar no Bolsonaro, eu vou votar no 17. Hoje o Bolsonaro não está no 17. Porque não dá, né? Preciso procurar um outro caminho. Então a questão, eu entendo, da identificação com o candidato, ela é muito mais relevante e importante do que a identificação com a sigla. E é por isso que a democracia ela precisa cada vez mais ser de um processo de amadurecimento no país, para que os eleitores eles busquem conhecer os seus candidatos.
Qual é a história do candidato? Como ele se comportou durante a vida pública, se é que ele teve ou não? Na vida privada, qual é a trajetória dele? Qual é o currículo do candidato? O que ele pensa sobre o assunto A, B ou C? Porque, de fato, o candidato que vai governar. Não é uma sigla partidária que vai governar. É um candidato que vai governar. E gente boa tem em todos os partidos. E assim como gente ruim, tem em todos os partidos. Qual o grande mérito de um gestor? Conseguir governar com os bons, conseguir governar com os melhores. Nós não estamos fazendo aqui um discurso de segregação, muito pelo contrário, é identificar as virtudes, as potencialidades, o currículo, como é que consegue agregar numa administração pública. Não importa em que partido esteja, tem entendimento que é para agregar, para construir junto, é assim que tem que conversar, tem que dialogar com todo mundo. Senão a gente acaba tendo uma divisão, uma dificuldade de unir a população em torno daquilo que precisa ser feito, o que torna o governo quase que inviável, né? Então é necessário um discurso de pacificação e unificação no país nesse momento. Então, Daniel, já que você mesmo colocou a questão municipal, né? Vamos falar um pouquinho de plano de governo, tá? Do seguinte sentido, eu li todos os planos de todos os candidatos, e se tem uma coisa que é comum a todos, são várias propostas de projetos, de investimentos, de obras. O que não fica claro nos planos de governo de todos é de onde vem o dinheiro para pagar isso. Posso? Excelente colocação, Lorenza, excelente colocação. Por isso que a gente tem tido... Ontem eu tive uma reunião com funcionários da prefeitura, por exemplo, em que a gente foi questionado sobre diversas legislações de funcionalismo, perguntando, olha, vai dar para cumprir isso aqui, vai dar para fazer isso aqui? E a maioria das respostas é, gente, eu não vim aqui para fazer promessa vazia nem leviana para vocês. As questões, elas são muito claras. Elas dependem de uma capacidade financeira, orçamentária para serem cumpridas. E qualquer projeto que se apresente nesse momento, Lorenza, é ao mesmo raciocínio. E a gente vê algumas pessoas realmente no processo eleitoral, ou pelo calor do momento, ou talvez por desconhecimento, prometendo mundos e fundos. Até candidato a vereador, que não faz obra, que não faz escola, que não faz asfalto, dizendo, não, se eu for eleito eu vou fazer. Não vai. Primeiro que não é atribuição, né? E aí, quando falando de campanha de prefeito, essa questão da nossa responsabilidade, inclusive daquilo que está sendo apresentado, é muito grande. O plano de governo é um documento protocolado no Tribunal Eleitoral. Veja bem, né? Você está dizendo que você vai fazer, você tem que fazer. Então, para propor aquilo, tem que ter tido uma análise muito grande da situação financeira do município para saber se vai poder cumprir. Outras questões não necessariamente dependem de uma disponibilidade financeira orçamentária, depende de gestão, depende de administração. Saber onde é que estão os gargalos, as torneiras que precisam ser fechadas, é que nem a casa da gente. Às vezes a gente quer priorizar uma reforma que precisa fazer num jardim ou um banheiro que está com vazamento. Então, nesse momento, acho que eu vou ter que segurar o sofá novo que eu quero colocar aqui na sala. Existe sempre uma necessidade de eleger prioridades e trabalhar em função delas. Algumas coisas, realmente, eu acredito que resolve com gestão, com boa gestão. Quando eu falo gestão, é o seguinte, utilizando o mesmo recurso que é destinado hoje, você vai usar o mesmo recurso, só que vai fazer diferente, vai fazer render mais. Isso a gente acredita que é possível fazer. Algumas das nossas propostas vão nessa linha. Outras, que carecem de investimento maior, você pode olhar no meu plano de governo que você não vai achar nada mirabolante lá. Porque a gente tem responsabilidade. Nós estamos passando por um momento único da história da humanidade, né? A nossa geração não enfrentou nada parecido. Os nossos antepassados enfrentaram, né? Da questão de não saber como vai ser o dia de amanhã, esses momentos de grandes guerras que a humanidade viveu, não é um passado tão distante. A gente ainda tem contato com pessoas que vivenciaram isso e contam como era. A gente não passou por isso, né, Lorenzo? É muito engraçado. Esses dias eu estava numa livraria e eu vi um livro de um autor inglês que ele falava disso. A nossa geração é uma geração que ela não passou por uma escassez generalizada, seja de produto, seja de recurso, seja de algum bem necessário à sobrevivência. Não, você tem, obviamente, escassez em determinados segmentos da sociedade que a gente trabalha muito para corrigir. Agora, algo generalizado,
a nossa geração não enfrentou como as gerações passadas enfrentaram, falando aqui, por exemplo, de grandes guerras, né, em que existe um esforço coletivo nacional de racionamento, de uma série de coisas para que você consiga sustentar aquilo que está acontecendo. E a gente absolutamente não sabe como a economia vai se comportar nos próximos meses e nos próximos anos. É muito recente. A gente teve aí o governo federal com uma política, entendo, muito interessante de socorro a estados e municípios, injetando dinheiro na economia nos últimos meses por conta da pandemia. Veio o Corona Voucher, né, que ajudou muito o cidadão que não tem emprego formal e também, enfim, aqueles que não têm uma renda básica a conseguir passar com um mínimo, não com conforto, com um mínimo nesse momento. A gente teve políticas direcionadas às empresas em que o governo federal, para quem empresa que faturava menos de 4,6 milhões ano, pagava praticamente a integralidade do que seria aí um seguro-desemprego para o trabalhador a título de salário. O cara ficava empregado e o governo estava bancando o salário. Para quem faturava 4,6 para cima, o governo federal bancava 70%. 30% era o empregador que bancava. Redução de jornada de trabalho para evitar que as pessoas fossem mandadas embora na mesma linha. E quem estava subsidiando a cadeia? O governo federal. Né? Importância do Estado socorrendo nesse momento a economia. Agora, isso tem um limite. É óbvio que isso tem um limite. E esse limite chegou. Então a gente vê no momento em que esse auxílio financeiro que estava sendo colocado à economia, ele cessou, a gente já começa a ter notícia de demissões em massa, que muito nos assusta, obviamente, né? Porque a gente não sabe como a economia vai caminhar. Aí você tem, obviamente, a flexibilização, a gente está vivendo isso, a gente olha para a rua aqui, os carros estão passando, o comércio já está funcionando, porque existe um entendimento das autoridades globais, obviamente, que a coisa precisa caminhar. Então, como é que num cenário como esse, vai vir um candidato a prefeito e vai fazer promessa de grande investimento se a gente absolutamente não sabe o dia de amanhã? É muito leviano. É muito leviano. Falar de gestão é uma coisa. Agora, talvez a gestão, dependendo do cenário, ela vai ter que ser feita com menos do que se tem de arrecadação hoje. Talvez empate e talvez o que esperamos, queremos acreditar, que a curva ela vai ser ascendente, que ela vai crescer. Daniel, você se licenciou da Câmara para fazer a campanha ou você continua como vereador? Continuamos como vereador. Inclusive, pode falar, depois eu emendo aqui, senão eu falo demais. Não, porque a minha pergunta então, vocês já votaram o orçamento para 2021? Não. Proposta orçamentária, se eu não me engano, foi protocolada ontem, entrou na sessão de ontem na Câmara Municipal. Existe uma previsão de orçamento, como a entrevista não foi combinada, não tem pergunta aqui, eu não tenho dado exato para te falar, Lorenza, mas eu acredito que é na casa dos 620 milhões de reais, uma previsão orçamentária. Então, na verdade, a minha pergunta nem era em valores, era assim, o orçamento para 2021, ele é maior do que o que tinha para 2020, porque a arrecadação vai cair drasticamente. Sim. Né? Se eu não me engano, o orçamento de 2020, na casa dos 580 milhões, 588, eu estou sem os dados exatos aqui, como eu te falei, né? Os números, as vírgulas. A previsão orçamentária é maior. Previsão. Por isso que quando a palavra é previsão. Então, estimando condições normais de temperatura e pressão, a inadimplência histórica que se tem, a média, ok, colocando uma previsão de arrecadação para essa casa de mais de 600 milhões de reais. A questão é, vai consolidar? Essa é a grande dúvida. E a análise, ela é par e passo, né? É mês a mês. Cada bimestre, trimestre, quadrimestre, porque quem está governando, ele vai ter que fazer o ajuste de rota fino ali, né? Tá cumprindo, tá previsto, não tá, vamos ter, né? E aí precisa... A minha pergunta foi justamente por causa disso, isso, né? Você tem previsão orçamentária, mas também você tem uma previsão de uma queda absurda de arrecadação, né? Então isso já vai complicar o primeiro ano de gestão do novo prefeito. Muito. Né? E aí, como é que concilia tudo isso com propostas de obras, de projetos e investimentos? É congestão. Congestão. Dependendo do que estão prometendo por aí, vai ter congestão. Né? Agora, a gente pode resolver sim com boa gestão, mas depende do que está sendo prometido. Por isso que a conversa ela tem que ser clara e transparente. A gente chega em reuniões de bairro
em locais afastados, que a gente vê a necessidade latente da população, corta o coração da gente em algumas situações. E a vontade que a gente tem é de prometer, pactuar o compromisso que vai resolver. A gente sabe que dá para resolver. Só que a responsabilidade nos impede do meu momento. Eu estou prometendo que eu vou trazer o posto de saúde aqui para dentro do seu bairro. Eu não sei se eu vou ter condição de fazer isso. Saúde, por exemplo, desculpa, né? Não é só construir parede. É longe disso. Longe disso. Né? A gente sabe que o custeio e a manutenção no serviço público de saúde é muito maior do que edificar 4 paredes, botar cadeira, mesa para todo mundo atender. Então, esse tipo de responsabilidade a gente tem tido, acredito que a gente tem tido na nossa campanha e tem buscado conversar com a população de forma muito clara e transparente. E o legal é que as pessoas estão dispostas a ouvir verdades. Era uma preocupação que eu tinha. E tem gente que está ansioso por promessa. O momento é assim, a gente quer alguém que diga alguma coisa que a gente quer ouvir, a gente quer esperança. Está todo mundo enterrado aqui num... Meu Deus, que momento difícil, é um ano perdido. A gente quer uma palavra de alguém que fala, a gente vai dar certo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. A gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso na rua. E a gente tem zelado por isso. Então, talvez tenha um candidato que até agrade mais boa parte da população nesse momento, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos implementar, vamos isso, vamos aquilo, vamos tal. Eu olho e falo, nossa. Né? Ou realmente está muito convicto de que a economia vai decolar, né? Ou vai ter que fazer algum ajuste no discurso ali para frente. Né? Porque a gente não sabe, absolutamente não sabe o que vai acontecer. Nosso ministro da Economia, né, Paulo Guedes, por exemplo, tem tido um discurso nessa linha também. Moçada, não dá para adivinhar. Nós vamos fazendo de acordo com o que o Senado está apresentando. E aí é momento de gestão responsável, de assumir o compromisso que você sabe que consegue pagar. Né? Ainda que determinada obra que você gostaria de fazer, você vai ter que segurar um pouco. É que nem na casa da gente, Lorena. Não dá para a gente sair comprando. Eu queria ter carro novo, eu queria mudar de carro, eu queria. Não dá. O que dá para fazer agora? Gestão responsável. É conceito de sustentabilidade. Passa por isso. Daniel, também tem uma parte dessa entrevista que eu trago para todos os candidatos, que eu chamo de rádio peão, né? Que é o quê? É a maledicência do povo, vamos dizer assim, e eu faço as perguntas justamente para dar ao candidato a oportunidade de se defender ou de desmentir o que está sendo dito. E o que eu recolho por aí diz respeito, no seu caso, a seguinte coisa. Eleger Daniel Martini é trazer de volta para Atibaia Beto Trícoli e, não são palavras minhas, e a gestão desastrosa, principalmente do SAAI, que nos trouxe até aqui. Como é que você responde a isso? Obrigado. De novo, é muito bom quando as perguntas são feitas assim, olho no olho, e a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Né? Em primeiro lugar, eu nunca fui, vamos dizer assim, deixa eu caminhar a resposta para que ela tenha começo, meio e fim. A gente preza por uma gestão responsável, por uma gestão que o eixo dela de governo é sustentabilidade. E sustentabilidade, muita gente hoje põe no discurso, mas não tem ideia do que está falando. Né? A gente brinca aí, o pessoal fala que sustentabilidade é natureba, é xiita, e absolutamente não tem nada a ver com isso. Sustentabilidade ela é um eixo transversal que dialoga com toda a política pública, que está relacionado muito com responsabilidade. Responsabilidade de criar algo que se sustente e algo que fique para as próximas gerações, sem prejudicar o futuro das próximas gerações. A administração pública, ela precisa ser feita com responsabilidade. E as transformações na sociedade, elas são fruto de um projeto de continuidade daquilo que é bom e de correção de rota daquilo que não é bom. Rupturas a todo instante, rupturas abruptas com aquilo que dá certo, elas não funcionam muito bem. E para responder essa pergunta, infelizmente as pessoas colocam de uma certa forma, ou as pessoas elas talvez sejam muito novas na cidade e não tenham o conhecimento histórico de gestões anteriores,
ou as pessoas foram levadas por algum discurso, talvez político de determinada época, que foi se criando uma imagem sobre determinadas administrações, que chegou, e aí começa a ter esse zum na cidade. Então, vamos olhar para o passado para entender. E eu não estou aqui, eu não tenho procuração para fazer defesa do Beto, do governo do Beto. Eu não trabalhei na gestão do Beto, eu nunca fui filiado ao PV. Né? Então, as pessoas, cria-se um discurso, e aí você falou, a Rádio é fofocaiada, mentiraiada, é uma série de coisas. Né? Então, se olhar, eu nunca fui filiado ao PV, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Beto. Agora, eu consigo olhar para trás e reconhecer como era a cidade e como a cidade se transformou. E quais os problemas que a cidade tinha e que ela continua tendo. O que teve de avanço e o que teve de retrocesso. Vocês também estão na cidade há bastante tempo. Né? A gente lembra aonde que a Lucas terminava, o asfalto da Lucas aqui. Lembram? Né? Um pouquinho para frente da padaria da Mama. Onde é a Lucena hoje, por exemplo, né? Eu lembro de amigos que moravam ali. Né? As casas ali que o pessoal morava e não tinha asfalto, não tinha nada e tal. E aí a gente escuta alguma coisa aí na cidade, ouvindo hoje, né? A gente fala, não é possível, né? Então Atibaia, Atibaia nasceu em 2012, né? O que eles falaram assim, não é possível, a pessoa que não conhece, não consegue olhar para trás e entender o que já foi feito e reconhecer o trabalho, por exemplo, de um prefeito como Walter Ingrácio de Oliveira, talvez um dos grandes nomes da administração pública municipal, não consegue ter um entendimento de que uma árvore, para dar fruto, se você plantar ela hoje, você não vai ter fruto amanhã. Você vai ter fruto daqui a anos. Né? Então, sementes plantadas no passado são colhidas hoje pela nossa geração. E aí, quando eu falo isso, eu quero pegar 2 pontos importantes. Vou parar, 2 ou 3. Vamos parar, só para a gente deixar muito claro. Profissionalização da administração pública municipal e saúde financeira é um legado, sem dúvida nenhuma, de governos responsáveis de administrações anteriores. Né? E, infelizmente, não trabalhei, não contribuí com a administração pública de 2000 a 2008, eu gostaria de ter contribuído. Mas um governo que pega uma cidade que tem 13º de funcionário atrasado, né? Uma arrecadação de orçamento, previsão orçamentária na casa dos 60 milhões anos, 70, eu não tenho os dados de cabeça, volto a dizer, quem está nos assistindo, gente, a proposta da entrevista topa fazer um pinga-fogo, né, Lourenço? Assim, um bate-papo sem pergunta combinada? Ok, estamos aqui, né, de cara aqui, e ao vivo, se quisesse fazer, a gente fazia também. Então, alguns dados precisos, de números, a gente não tem de cabeça nesse momento. Mas que pega um governo com dificuldades financeiras, inclusive com compromissos com os trabalhadores em atraso, e entrega 12 anos depois, com 13 milhões em caixa de superávit, era 43 milhões em caixa, 30 era restos a pagar, 13 de superávit. Procura no Brasil quem é que assume a prefeitura com superávit. Dizer que não foi uma gestão que trouxe crescimento sustentável e organizado para a cidade é complicado. Não dá para defender sob a ótica da gestão pública. Né, que durante esse período foi premiado, inclusive no Brasil. Atibaia chegou a ser uma das cidades entre os 2% de municípios no Brasil com excelência em gestão fiscal. E aqui eu quero reconhecer publicamente o trabalho responsável de um senhor chamado Roberto Rolli, né, da cidade, que todo mundo conhece, sabe do trabalho sério feito à frente da Secretaria de Finanças do município. Uma gestão que, de 2000 a 2008, investiu maciçamente em educação, e os resultados são colhidos hoje. Quando a gente fala que a gente tem uma rede pública de ensino boa, que é de responsabilidade da prefeitura, é fruto de investimento pretérito e manutenção e continuidade feito pela atual gestão. Quando eu falo que nós somos imparciais, a gente trabalha de forma independente, é exatamente isso. Né? Parte daquilo que foi plantado, o pessoal está regando, e aí está dando fruto. Parte do que foi plantado, a turma deixou de regar, e aí começa a ter problema. E aí a gente pode falar de investimento na área da saúde. Se bem que a educação, os índices são bons, mas se você tiver tempo e oportunidade, faça entrevistas com professores da rede municipal de ensino. Você acha que é melhor ouvir deles do que de mim, né? Porque é eles que estão no dia a dia. Eles sabem falar um pouquinho melhor de como está a realidade no processo da educação no município hoje. Converse com eles. Né? Agora, saúde, só para concluir, saúde. Pega o governo, por exemplo, 2009, 2012, governo Dr. Denig. Já se fala, mas o governo Dr. Denig, a cidade tinha, às vezes, mato na praça, o pessoal pega muito nesse ponto. O governo Denig investiu maciçamente em saúde. Maciçamente em saúde. Foi no governo do Denig em que
A UPA veio para Atibaia, e aí a importância da UPA ela é enorme para a população do Jardim Cerejeiras e do Imperial também, porque há um pronto atendimento para aquela região muito mais próxima. Trouxe o SAMU para a cidade. O ambulatório médico de especialidades, que é um órgão do governo do estado, mas para que o estado coloque no município, a cidade, a prefeitura tem que dar uma infraestrutura pronta. A gente deu um prédio da Secretaria de Educação foi concedido ao estado para instalar o AME aqui, senão o AME não viria para cá. Unidade de tratamento semi-intensiva na Santa Casa também, antes do governo dele. E aí a gente vê um grande crescimento na área da saúde, que não foi dada continuidade da forma como a gente entende que deveria ter sido dado. E aí hoje a gente tem grandes reclamações na área da saúde. Infraestrutura urbana, muita coisa foi feita assim nesse período. Fala-se muito de asfalto. Pega os comparativos, né? De 70% a 80% do asfalto executado pela atual gestão, no primeiro mandato da atual gestão, foi fruto de planejamento, projeto, captação de verba no governo federal, feito pelo governo anterior. Planejado, projeto apresentado, está na boca do gol. Pega e executa. Qual é o mérito? Pegar e executar, dar continuidade. Então a gente acredita que essas transformações, elas vêm por continuidade. O que é bom, precisa dar seguimento. Ajustar, eventualmente, uma ou outra aresta que precisa ser aparada, precisa dar continuidade. O que é ruim, aí precisa de mudança drástica. Aí precisa botar o dedo, aí precisa fazer gestão. Daniel, uma outra acusação, entre aspas, que te fazem, é que você é muito bom de discurso e muito ruim de ação. Que você fez uma oposição à atual gestão na Câmara, mas que não tomou nenhuma medida para combater o que estava sendo feito, nenhuma medida prática, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando, né? Aí eu vou voltar um pouquinho na questão do partido, né? O Partido Rede é conhecido por judicializar tudo praticamente, né? E, inclusive, alguém trouxe essa questão no debate, parece, eu não me lembro quem agora, de que você faz muito discurso na Câmara, mas não toma nenhuma ação concreta para impedir os desmandos, as coisas erradas na cidade. Eu não posso concordar com essa afirmação. Inclusive, foi objeto de pergunta no debate. Exatamente, foi uma pergunta nesse sentido. Por que eu não posso concordar com esse tipo de afirmação? Nós vivemos num Estado democrático de direito, Lorena. No Estado democrático de direito, nós temos instituições. E as instituições, cada uma delas tem as suas funções e as suas atribuições. Na Câmara Municipal, como vereador, né, nós atuamos intensamente dentro dos processos legislativos com muita responsabilidade, analisando toda e qualquer proposta, independente de quem é o autor, com muita independência, imparcialidade, tecnicidade, sem dúvida nenhuma. A gente olha para o parlamento e fala assim, o parlamento faz lei. Lei é algo que pauta a vida das pessoas. Isso não pode ser feito de qualquer modo. Tem todo um regramento que precisa ser obedecido para que isso tenha uma validade no seu processo de construção e para que seja efetivo na vida das pessoas. A gente gosta um pouquinho de história, né, e tem a oportunidade de conhecer processos históricos de legislação. Quando a gente volta lá para a Revolução Francesa e você pega algumas declarações de direitos, né, do homem feito lá em 1793, você olha aquilo nas tábuas em que foram escritas, a riqueza conceitual é de uma grandeza que dá o caminho para muitas questões do direito que nós vivemos hoje. Fizeram isso em 1793. Aí você chega na Câmara Municipal e vê a forma como a produção legislativa acontece, você cai para trás. Né? Você fala assim, não é assim que se faz lei. A lei muda a vida das pessoas. Ah, não, mas a lei a gente muda a qualquer hora. Não, é por critério de conveniência. Mudou a sociedade, a gente muda a lei. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Claro que a sociedade é dinâmica e assim, do jeito que ela evolui, você faz sim ajustes. Agora, tem questões que não tem sentido, né? Vamos apontar para onde o vento está batendo. A gente não acredita que funciona dessa forma. Então, minha atuação legislativa sempre foi nessa linha, apontando, inclusive com fiscalizações promovidas pela Câmara Municipal, apontando eventuais ilegalidades e as correções que deveriam ser feitas. Sempre, de forma muito transparente e clara. Eu fui o pioneiro em Atibaia,
quando eu falo em Atibaia, porque obviamente as pessoas fazem isso em outros locais, né? E eu não me considero nenhum inventor de roda, muito pelo contrário. Mas a gente tem conhecimento de boas medidas que são feitas em outros lugares e por que não trazer para o nosso município? Eu fui na cidade, como agente político, na Câmara Municipal, pioneiro a toda a sessão, terminar a sessão, pegar um celular, grava aqui, ó, que eu vou contar para a cidade o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal, o que está sendo votado. Quando as plataformas de redes sociais disponibilizaram essa função do ao vivo, de live, eu fui o primeiro. Aí todas as segundas-feiras, com assunto de Câmara, sem assunto de Câmara, recolher demanda da população, dando transparência, prestação de contas do mandato. O pessoal brinca muito, de 4 em 4 anos aparece o candidato. Eu viro para a turma, gente, eu toda segunda-feira estou aqui em todos os bairros da cidade, porque é isso que a internet permite, você está na casa do cidadão, coletando demanda e prestando contas do seu mandato. Isso é ferramenta de transparência, que é bandeira da minha primeira proposta de campanha, em 2008. Isso é transparência, é prestação de contas. Isso faz com que a população saiba o que está acontecendo e, inclusive, as autoridades responsáveis por determinadas investigações saibam o que está acontecendo para que tomem as providências. E aí entra nessa questão de instituição. Nós temos no Brasil hoje, principalmente depois da Constituição de 88, a gente fala dos 3 poderes, tem quase que um 4º poder, algumas pessoas já colocam que tem um 5º, a discussão sobre imprensa entra ou não entra, uma discussão conceitual, mas principalmente o Ministério Público. O Ministério Público, ele não estava lá atrás quando Montesquieu idealizou a tripartição de poderes, né? É algo mais recente, né? Uma construção mais recente, que é o órgão que tem a melhor condição em termos de tecnicidade, imparcialidade e independência para tomar todas as medidas, inclusive atribuição, né, em termos de propositura de ações e tudo mais. E todos os elementos que nós sempre levantamos na Câmara Municipal, na grande maioria das vezes, eles constam em ações, obviamente produzidas pelo Ministério Público, ou por aqueles que fazem as representações diretamente ao Ministério Público. Nós, na Câmara Municipal, promovemos aqui, para citar uma, por exemplo, participamos diretamente da investigação dos diplomas falsos na Câmara Municipal. Fizemos um relatório que foi encaminhado ao Ministério Público, que subsidiou, por exemplo, o ingresso da ação, que muita gente está respondendo aí por conta do escândalo dos diplomas na Câmara Municipal. Outras investigações, por exemplo, como contratações aí do show do Fala Mansa, ainda de longa data, que também viraram procedimentos judiciais, diversas investigações em que a Câmara abriu comissões especiais de inquérito. Nós trabalhamos e encaminhamos esses relatórios para o Ministério Público. Nós estávamos dizendo, né, acerca de que muitas representações são encaminhadas, e eu tenho certeza que o nosso mandato contribui com a fundamentação disso, por meio de toda a publicidade dada na Câmara Municipal. E às vezes as pessoas sempre me encontram na rua e muita gente me parava e falava assim, não me conhecia, e falava, você não é o cara que faz o videozinho no final da sessão? Eu falo, sou. Cara, você é corajoso, hein? Eu falo, por que corajoso? Nossa, mas você fala cada coisa. Ela falou, não, eu falo o que está acontecendo. É simples assim, com transparência. Tem que ser assim, precisa ser assim. E aí, nesse contexto como um todo, Lorenza, volto a dizer na questão da independência e imparcialidade das instituições. Vereador, ele é legislador. Vereador não é acusador, vereador não é juiz. Nós temos instituições democráticas no país que fazem isso. Nós temos uma polícia civil e federal que faz as suas investigações, principalmente nas suas esferas de competência. Nós temos o Ministério Público, um órgão extremamente competente, responsável aí por tudo que a gente investigou na Lava Jato, Polícia Federal, junto com o Ministério Público, que transformou a história desse país. Sem dúvida nenhuma, são essas pessoas que têm condição técnica e imparcial para fazer isso acontecer. E temos um poder judiciário também extremamente competente, independente e imparcial para fazer esse tipo de julgamento. Em algumas situações, e eu disse isso no debate e vou dizer para você aqui, vamos pensar como colocar isso aqui para não criar nenhum tipo de constrangimento com quem quer que seja, mas nós vamos falar o que precisa ser dito. A Câmara Municipal nos últimos anos, infelizmente, no meu entendimento, ela não teve uma gestão de independência como o Poder Legislativo requer. Independência é qualidade necessária e quase que pressuposto de validade de existência do Poder Legislativo. Porque se não for independente, não dá. Claro que você, como um parlamentar, você pode gostar da gestão,
ter dificuldade conceitual aqui ou ali, mas a tua atuação ela tem que ser independente. O projeto que é bom, ok. O projeto que é ruim, vamos tentar melhorar. Agora, se não querem melhorar e se continua ruim, você tem que tomar uma posição. E eu presenciei muitas vezes na Câmara Municipal uma atuação não independente de diversos parlamentares durante esses 7, 8 anos. E não é um privilégio da Atibaia, não é um privilégio de Atibaia, é uma situação nacional, estadual e de outras gestões também, ok? Agora, o fato de não ter um parlamento independente, você tem uma situação de muitas vezes denúncias que são feitas e elas já estão em investigação dentro do Ministério Público, algumas já foram judicializadas e estão sob o crivo do Poder Judicial, então subjúdice é o termo que a gente utiliza. E aí eu fico pensando, abre uma investigação aqui dentro da Câmara, que não está com uma atuação muito independente e imparcial, eu fico pensando, será que vai ajudar ou vai prejudicar mais? Que vai que vem um relatório aqui da Câmara, invertendo de ponta cabeça, vendo a pirâmide do lado contrário, né? Isso prejudica ou ajuda numa investigação independente? Então, para investigar tem que ser independente, tem que ter imparcialidade. E é por isso que nós temos no país instituições próprias para isso, como o Ministério Público, é o Poder Judiciário que julga, as próprias polícias investigativas, enfim, esse é o nosso entendimento. Agora, nós sempre fomos muito combativos. O problema é que, pela cultura que a gente tem, muita gente acha que é responsabilidade total do vereador trabalhar em todas as instâncias, né? Então é aquele filme da nossa infância, dos Trapalhões, em que o Didi bate o escanteio e corre na área para fazer o gol de cabeça, né? Viu? Estado Democrático de Direito tem instituições, elas precisam ser respeitadas, elas têm as suas atribuições. Dentro daquilo que nos cabe, entendemos que fizemos e sempre encaminhamos de forma muito clara e muito transparente. Tanto que existe uma grande quantidade de ações aí correndo e que algumas delas coincidem com o nosso posicionamento na Câmara Municipal em termos de votação, sobretudo. E vocês presenciaram alguma delas, né? Então a gente acredita nessa linha de trabalho, sem falar, esqueci de falar, o pessoal me cobrava muito disso também, que era advogado. O Daniel é advogado, por que não coloca ação? Eu tenho vedação no Estatuto da OAB, e eu tenho vedação na Lei Orgânica do Município como advogado de promover ações contra a municipalidade. Está lá, a Lei Orgânica do Município, Estatuto da OAB. Então tem mais essa questão ainda que debate 3 minutos de resposta não dá para falar, né? Mas aqui num bate-papo mais tranquilo a gente consegue colocar. Então, é todo um contexto que eu acredito que precisa ser levado em consideração. Entendo quando as pessoas cobram isso de mim, entendo, Lorenza, porque eu acho que é um anseio da sociedade, que eles veem a atuação e eles falam assim, cara, o Daniel tá falando verdade, o Daniel, a gente acredita no que ele tá falando, Daniel, vai lá, pega eles pelo pescoço, né? Tem limite, chega num determinado momento que a gente passa o bastão para outra instituição, né? Então eu entendo o anseio da população, já respondi muitos questionamentos nesse sentido também. Daniel, caminhando já para o final, imaginemos que você é o prefeito de Atibaia em 2020, pandemia. Como é que faz? Tá certo o que foi feito? Você faria alguma coisa diferente? Não precisa descer a detalhes, mas de uma forma geral, como você resolveria, né, essa situação que foi criada? Tem que ter muita responsabilidade para uma análise nesse sentido, Lorenza, e buscar ser o mais correto e justo possível com as pessoas. É um momento que eu entendo que é muito difícil exigir 100% de acerto de governantes ou de líderes nesses processos. Um momento tão delicado em que as autoridades no mundo inteiro tomavam uma decisão de manhã e meia hora depois tomavam uma decisão diametralmente oposta àquela que eles tomaram de manhã. Porque é algo que não foi vivido pela nossa geração. É algo desconhecido e não se trata de uma decisão política de governo. É uma decisão que ela tem que ser embasada com conhecimento técnico-científico. A gente exige muito isso de administrador, que é profissionalismo, que é estar preparado para gerir. E aí quem entende de gestão sabe que você faz gestão com número, que você faz com informação, você faz com tendência, com, ciência, estudos, né? E numa pandemia você não tem isso da forma como você precisa para tomar decisão. Então, em primeiro lugar, de forma nenhuma, eu não me sinto confortável, não acho que é justo, não acho que é leal, com quem quer que seja, dizer acertou ou errou, porque aí é muito conveniente, aí esse é muito engenheiro de obra pronta mesmo. Eu falo assim, devia ter feito isso lá atrás. Não vou fazer isso nunca, de forma nenhuma. Com quem quer que seja. O que eu acredito que a gente teve no país, de um modo geral,
foi uma situação muito ruim, e aí não é questão de gestão, aí é questão de postura, em que as autoridades, os nossos líderes, dentro de uma crise de saúde, de uma crise econômica que se avizinhava, nós conseguimos criar uma crise política. É sui generis, né? O Brasil realmente não é para amadores, né? Então, criamos uma crise política dentro da pandemia. E a gente conseguiu polarizar a pandemia. Nós polarizamos. O Brasil é engraçado. Eu sempre falo, eu ouvi alguém falando disso uma vez, falei, nossa, que sacada desse pensador político, né? Ele disse, o Brasil é muito engraçado. Partido político, que em tese deveria ter ideologia, é difícil achar. A Amazônia é de esquerda. Quem defende o meio ambiente é de esquerda, né? Agora, quem defende determinado tipo de medicamento é de direita, né? A gente conseguiu criar uma polarização num momento em que a gente precisava de união, seja qual fosse a orientação dos nossos governantes. E aí a gente tem um início de combate à pandemia em que governadores de estado começam a discordar do presidente da República e vice-versa. Eu não vou entrar no mérito, porque aí, enfim, né, não vou entrar no mérito. Mas a postura dessas lideranças, de fato, não trouxe unidade para uma população, trouxe confusão. Quando você precisa levar informação e pactuar a conduta, é conduta de guerra. A gente está falando que o que a gente está vivendo é guerra. Olha, gente, vamos nesse caminho aqui, né? Ok, não, a gente, é como se um general falasse, ó, nós vamos nesse caminho e metade da tropa fosse para um lado, outro para o outro. Não vai funcionar. Então, e está na cultura, Lorenza, está na cultura. Quando a gente fala que a gente precisa mudar a cultura e é do banco da escola, é nesse sentido. E a gente já tem liderança responsável, né? Gente, não é a hora. A gente teve uma reunião com o prefeito da cidade no começo da pandemia e com o sindicato do comércio, se eu não me engano, dos comerciantes e dos empregados no comércio, uma reunião no Fórum da Cidadania. E o Saulo estava sentado no início da pandemia e eu pedi a palavra e falei assim, Saulo, eu quero que você saiba que o que está acontecendo, que a gente está vendo aí no cenário estadual, nacional, aqui nós vamos trabalhar com muita tecnicidade, né? Aquilo que a prefeitura precisa fazer no combate na pandemia, nós não vamos fazer nenhum tipo de discurso demagogo, momento político. A gente quer que dê certo, conta com a gente aí no que precisar, obviamente, dentro daquilo que é correto, que é probo, que vai numa linha de proteção da saúde das pessoas. A ideia era trazer o seguinte, nós não vamos ficar fazendo disputa política. Aliás, nunca fizemos. Em 7, 8 anos na Câmara Municipal, nós nunca fizemos isso e não vai ser agora que a gente vai fazer. Então, esse tipo de conduta responsável, a gente acredita que precisa ter cada vez mais para levar unidade para a população. Não dá para a gente continuar dividido. Não dá para a gente continuar dividido. Como é que governa assim, gente? A dificuldade do governo federal de implementar uma política clara em termos de saúde, para que todos obedecessem, respeitando, obviamente, as diferenças do Amapá e do Rio Grande do Sul. Ninguém é doido de achar que é a mesma coisa que você tem que fazer no Amapá ou numa comunidade ribeirinha no Amazonas e aquilo que você tem que fazer na zona leste de São Paulo. Não tem sentido. O Brasil ele tem peculiaridades que precisam ser respeitadas. E você acha que o governo federal não sabe disso? Claro que sabe, claro que sabe. Agora vamos ter um diálogo claro de como fazer isso, como fazer chegar na ponta isso. E aí precisa de responsabilidade de quem está liderando o processo. E a responsabilidade de quem está liderando o processo passa por esse momento não ter nenhum tipo de atitude oportunista, de apontar e falar engenheiro de obra pronta, devia ter feito assim, assado, que era algo que não dava para exigir um grau de acerto das administrações. Dá para exigir conduta proba, isso aí sem dúvida nenhuma, né? E dá para exigir coerência. Aí, quando você tem um determinado tipo de regramento para um segmento da sociedade, mas esse regramento você não aplica para outro segmento da sociedade em condições semelhantes, aí você tem um problema de coerência. Aí a crítica tem que ser feita. Então, se tem regra que não é para aglomerar, é para todo mundo. Não dá para dizer só não aglomera no comércio aí. Né? Agora, fazer reunião de qualquer outro tipo de outra natureza, você pode fazer, aí tem um problema de coerência. Isso que a gente pode apontar nesse momento. Ó, gente, vamos ser coerentes? Se é para fechar, então fecha todo mundo. Se é para flexibilizar, flexibiliza para todo mundo. Regras claras para todos os segmentos e todos os setores. Né? Enfim, nessa linha. Daniel, para encerrar, já te agradecendo pela entrevista, o espaço está aberto, faça campanha, peça votos. Quero agradecer muito, Lorenzo, a oportunidade de estar aqui, de conversar com as pessoas que acompanham os teus canais nas redes sociais. O que vocês estão fazendo é fundamental para a democracia do nosso país. Né?
debates são fundamentais para o amadurecimento da democracia e do processo eleitoral no nosso país. Às vezes a gente fica muito desanimado, lá vem eleição, é sempre a mesma coisa, é promessa vazia, e isso às vezes tira o nosso ímpeto, a nossa vontade de ir lá, de votar, de escolher. Não pode ser assim, gente. Por mais, às vezes, que seja desgastante, a gente não pode desistir. Nós chegamos num momento da história da humanidade em que é muito difícil a gente olhar para trás e enxergar revoluções que aconteceram no passado, quando as pessoas iam com armas para as ruas. Eu não vejo hoje um cenário que isso vai acontecer, não vai mais acontecer. Qual que é a nossa arma hoje? É o voto, gente, é o voto. É assim que se constrói democracia sólida. Nossa democracia é um bebê, né? Vem de 88. A democracia americana, que é muito mais antiga, tem seus problemas, tem suas agruras, mas é a democracia. É assim que funciona. Como é que a gente cria essa cultura na nossa população? É isso que vocês estão fazendo. Gente, conheça o candidato, vê o que ele pensa, né? Vê o que esse cara fez na vida pública, ou se não é da vida pública, qual o histórico da carreira dentro, carreira profissional dele. Tem muita gente boa que não é da vida pública e pode contribuir muito na administração pública. E como que a gente faz isso? Com isso que eles estão fazendo aqui. A gente não tem TV na cidade, né? Então a gente tem hoje as mídias sociais que realmente entram na casa das pessoas e levam informação e conhecimento. Então, muito obrigado pela disposição do tempo de vocês de virem fazer isso, não só comigo, com os outros, todos os outros candidatos. Fundamental, conversem com todo mundo, põe todo mundo lá na página para que o eleitor ele entre, ele assista, ele possa fazer a escolha, né? Tem que ser um processo livre de escolha, né? E eu não sei nem se no final da entrevista eu peço voto ou simplesmente peço, gente, conheçam todos os candidatos e façam a melhor escolha de acordo com as suas convicções, né? Leiam, talvez não o plano de governo, às vezes o plano de governo é algo mais técnico, mas as propostas em materiais mais claros que vão ser distribuídos durante a campanha, né? Então, com certeza, vocês podem ver o nosso plano de governo que está no nosso site, e material de campanha, revista digital, isso tudo vai acontecer. Às vezes está de um modo mais simples ali, algumas propostas práticas que dentro do nosso cenário econômico e de responsabilidade a gente acredita que pode ser feitas. Conheçam dos outros candidatos também. Super relevante esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Agradeço muito a oportunidade. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, essas questões da Rádio Peão que a Lorenza colocou, o pessoal faz fofoca, conta mentira, fake news. Como é que você derruba fake news com verdade? E fake news não é só aquela mentira mentirona, aquela que é cabeluda. Meias verdades são fake news, né? E às vezes a fake news que mais pega, Lorenza, é aquela que ela começa com um discurso que tem uma aparência de verdade, mas tem uma vírgula lá, e lá no meio tem algo que é obscuro, que é uma mentirinha, e aí vai para frente, vai enganando a turma. Então isso que vocês estão fazendo de virar e perguntar para mim aquilo que vocês escutaram eventualmente, e acredito que em rodas menores, inclusive, é ótimo, porque a gente tem a oportunidade de dizer a verdade. E eu estou aqui, esse é o meu compromisso com vocês, pergunte o que quiser, a gente responde. Se eu não souber a resposta, eu vou falar, não sei a resposta, vou procurar saber, ninguém é obrigado a saber tudo no planeta, mas com transparência, clareza, publicidade, enfim, muito obrigado, estamos à disposição de vocês.